Vamos agora para a questão 2. Dois blocos A e B feitos de mesmo material apresentam os seguintes dados iniciais. Então, tem dois blocos de mesmo material, bloco A e bloco B, tem as massas e temperaturas. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a. Muito parecido com a questão anterior. Então, vamos tirar os dados aqui. Do bloco A, eu tenho a massa de A igual a 10 gramas, a temperatura inicial de A é menos 20 graus Celsius. E o calor específico de A vou chamar de CA. O bloco B, eu vou ter a massa de B igual a 30 gramas, a temperatura inicial de B igual a 40 graus Celsius e o calor específico de B eu vou chamar de CB. Lembrando que A e B é do mesmo material, então o calor específico de A vai ser igual ao calor específico de B, que eu vou chamar apenas de C. E eu quero saber qual que é a temperatura final após atingir o equilíbrio entre os blocos. Então vamos lá, aqui estão os dados separados. A mesma ideia da lei da conservação da energia, o calor cedido mais o calor recebido tem que ser igual a zero. Então, o calor cedido vai ser o QB, né? Que o QB está a maior temperatura, que está a 40 graus Celsius, e o calor recebido vai ser o QA, vai ser do bloco A, que vai estar uma temperatura menor, que é menos 20 graus Celsius. Então, primeiro vamos calcular com relação à quantidade de calor do bloco B, que é o bloco que vai ceder calor. E lembrando que a quantidade de calor cedido, que é o QB, mais o QA, tem que ser igual a zero pela lei da conservação da energia. Então, para a gente calcular essa quantidade de calor do bloco B, eu vou usar a mesma fórmula, mc ΔT, em que m é a massa, c é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Então, vai ser a quantidade de calor de B, vai ser a massa de B, o calor específico de B, e a temperatura final que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial de B. Então, substituindo os valores, QB vai ser igual a 30 gramas vezes C, que é o calor específico, temperatura final menos 40. Melhorando a equação, eu vou ter que a quantidade de calor de B, né, não de café, de B, vai ser igual a 30 Celsius vezes TF menos 40. Vou fazer a mesma coisa para o bloco A, que é igual a MC delta T. A quantidade de calor de A vai ser a massa de A, calor específico de A, temperatura final de A, menos temperatura inicial de A. O QA, substituindo os valores. 10 gramas, calor específico, temperatura final, menos, lembrando que a temperatura inicial de A é menos 20 graus, eu coloquei entre parênteses. Estou melhorando a resolução. A quantidade de calor de A vai ser igual a 10 vezes C, que multiplica a temperatura final que eu quero descobrir, mais 20 graus Celsius. Então, pelo mesmo esquema da lei da conservação da energia, eu vou pegar a quantidade de calor cedido de B, que é 30C, né, que é o calor específico, TF, que é a temperatura final, menos 40. Vou somar com a quantidade de calor de A, que vai ser a quantidade de calor recebido. Então, vai ficar mais 10C vezes TF mais 20, isso tudo tem que ser igual a zero. Vou melhorar a equação, passar o 10C TF mais 20 para o outro lado para eu poder cortar o calor específico que é o C, pois os dois se tratam do mesmo material. Então, eu corto o calor específico de um lado com o calor específico do outro. Então, vai sobrar. Eu faço a multiplicação cruzada, 30 vezes TF, 30 TF, 30 vezes 40 vai dar 1.200. Então, 30 TF menos 1.200 vai ser igual, faço multiplicação cruzada, menos 10 TF menos 200. Passo letra para um lado, número para o outro. 30 TF mais 10 TF é igual a 1.200 menos 200. Faço a resolução, 40 TF, que é a temperatura final, é igual a 1.000. Com isso, TF é igual a 1.000 dividido por 40, a temperatura final então vai ser 25 graus. Ou seja, quando eu coloco esses dois materiais, o material A e o material B, com temperaturas, o primeiro a menos 20 graus, o segundo a 40 graus, em contato, vai haver uma troca de calor entre os dois.
e vai haver um equilíbrio térmico entre os dois. A temperatura final após esse equilíbrio térmico vai ser de 25 graus. É isso.